Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Hoje nós estamos com um formato diferente, nós estamos falando em vídeo para complementar os nossos estudos sobre restauração da alma e cura interior. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre tempo de perdoar. Tempo de perdoar, que é um assunto de complemento às últimas aulas, os últimos ensinos que nós demos sobre culpa, sobre ira, sobre medo, tratando mesmo desse tema de restauração da alma. Tempo de perdoar. Vamos falar sobre perdão. Esteja atento, fique comigo. Sou o pastor Marcos Melo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, nós vamos contar uma pequena história que se chama Professor Batata. Diz assim: o professor de religião pediu aos seus alunos que levassem batatas a um saco plástico à aula e escrever nas batatas o nome de cada pessoa de que sentiam mágoas ou tivessem ressentimentos. Uma batata para cada nome. Pediu também para colocar as batatas dentro do saco plástico e guardá-las na mochila, junto com seus livros e cadernos. A tarefa consistia em levar as batatas a todos os lugares onde eles fossem, por tempo indeterminado, até que o professor os autorizasse a se livrar delas. Naturalmente, elas foram se deteriorando, e além do peso, logo também veio o mau cheiro, e começou a incomodar os alunos, até o ponto de não aguentarem mais. Então disseram: professor, por favor, não dá mais. Podemos jogar esse lixo fora? O professor respondeu: sim, podem jogar as batatas fora, mas junto com elas também vocês devem jogar as suas mágoas, os seus ressentimentos também, e o cheiro e o lixo que delas representam. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 15, diz assim: se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também Deus não vos perdoará as vossas ofensas. Isso está registrado num sermão chamado Sermão do Monte, no qual Jesus falou para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam perto sobre a prática do perdão. Inclusive, ele ensinou uma oração a todos, porque lhe perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse que ensinaria o modelo de oração e ensinou o Pai Nosso. Todos nós sabemos recitar o Pai Nosso. O Pai Nosso se tornou conhecido por todos os cristãos. No entanto, tem um texto, tem uma palavra no Pai Nosso que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É sobre isso mesmo que nós vamos falar nesse dia, sobre o perdão e o que ele representa para nós. Segundo essa história do Sr. Batata, o professor pediu para guardar, escrever o nome de pessoas com os quais aqueles alunos tinham mágoas e ressentimentos nas batatas. As batatas, naturalmente, se apodreceram, se deterioraram, e os alunos não queriam mais guardar aquele material, aquela comida cheirando mal e aquele peso todo na mochila.
Então o professor os ensinou dizendo que, juntamente com o mau cheiro daquele produto, também estava o mau cheiro do ressentimento e da mágoa, que eles deveriam se livrar. Isso é uma lição sobre todos aqueles que guardam ressentimentos, guardam mágoas e não conseguem perdoar. Será que você consegue perdoar? Será que você tem problemas com o perdão? O que é o perdão? O perdão é exemplificado de várias vezes na palavra de Deus. Nós estamos falando para cristãos. E você, como um cristão, deve saber que a palavra de Deus nos ensina muita coisa sobre perdão. A primeira palavra é a palavra afieme, que significa deixar ir. Ou seja, perdoar é usado nesse sentido de você deixar ir, de você libertar, de você cancelar dívidas. Isso foi usado várias vezes, em várias oportunidades, cerca de 145 vezes. Cancelar dívidas. Outra palavra utilizada é a palavra áfesis, que significa despedida. Quando você perdoa, você se despede do mal-estar, despede da dor, despede do sofrimento. A outra palavra usada é charizonai, que significa ser gracioso. Uma palavra que enumera muitas vezes o amor de Deus colocado sobre nós. Deus nos ama porque Deus é gracioso. E Ele é gracioso porque nos ama. E Ele nos dá essa prova de amor enviando Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. É usado no ato de perdão, tanto divino quanto humano. Ser gracioso é você perdoar mesmo que o outro não mereça. E é isso que traz o significado dessa palavra. A outra palavra é também apoluo, que significa soltar ou deixar ir, que é o mesmo exemplo da primeira palavra. Ou seja, quando você perdoa, você solta, você liberta. O perdão liberta. O perdão é um meio de libertação. Perdoar significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicional àqueles que nos feriram, não levar em conta o mal causado, não reter a mágoa ou a ferida, agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. Isso é muito difícil para muitos, porque as pessoas não conseguem esquecer. E nós também, muitas vezes, quando perdoamos, nós ficamos relembrando isso. Isso faz mal para o nosso coração e faz mal também para a pessoa. O perdão dos pecados é uma prerrogativa divina. Deus nos perdoa apesar de nós, apesar de ainda sermos maus. O perdão pleno, gratuito e eterno é oferecido a todos que se arrependem e creem no Evangelho, de modo que os crentes também devem seguir o exemplo do Senhor e de Jesus e devem perdoar aqueles que os ofendem, de modo imediato, abundante e definitivo, porque esse perdão deve imitar o ato divino. Nós devemos entender muitas coisas sobre o perdão. O perdão é o caminho para a libertação, é o caminho que nos liberta da amargura, da dor, do sofrimento e da ferida. Para sermos restaurados, para termos a nossa cura interior, nós precisamos nos libertar de determinadas coisas. Nós já falamos durante essas semanas sobre mágoas, sobre culpas, sobre medos, sobre estresse, falamos sobre coisas que nos incomodam. E a falta de perdão também é uma delas. Pelo perdão, abrimos o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a libertação. Andar em perdão é andar em vitória. Quando você perdoa, você vence. Independente se a pessoa merece ou não, ou se a pessoa pediu o perdão ou não, porque no seu coração você já é vitorioso, porque você perdoou.
há um poder extraordinário no perdão, porque nele caminhamos na luz e na paz de Deus. Andando em perdão, não há como o inimigo conseguir penetrar na nossa alma através das suas feridas, acusações e calúnias. Percebemos que o perdão é o caminho e a chave para a libertação de toda mágoa, de toda amargura. Nós devemos entender que o perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão que liberamos aos nossos ofensores. Isso está na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Se por acaso nós não perdoamos os nossos devedores, como queremos obter o perdão das nossas dívidas junto a Deus? O próprio texto diz, em Mateus 6,15, se porém não perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, ele é condicional. Nós precisamos acreditar nessa palavra e começar a liberar o perdão. Não se trata de uma questão de salvação, mas sim de bem-estar consigo mesmo. A restauração da alma, ela trata disso, de você ser restaurado, ser tratado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e esteja bem, esteja em paz consigo mesmo, com o outro e com Deus. O perdão é o ato da vontade, não é simplesmente um perdão, não é simplesmente uma emoção. As emoções não são inclinadas a perdoar, muito pelo contrário. As emoções nos levam a revidar, a dar em troco as ofensas. Mas cabe a nós mesmos colocar a nossa carne sujeita à servidão, como diz lá em Efésios, e devemos decidir trilhar pela vereda do perdão. Então, o perdão é um ato da vontade. Não espere sentir para perdoar. Perdoe, apesar de você não se sentir ainda nas condições de tal. É uma questão de obediência a Deus. Deus nos move a obedecê-lo. Deus nos move a perdoar também. Assim como o amor. O amor é uma ordem que o Senhor nos deu. Amai uns aos outros. Só que nós queremos ter o sentimento do amor. E não é apenas ter o sentimento, mas uma questão de obediência. Você deve obedecer às ordens que o Senhor nos dá. Devo cumprir cabalmente o mandamento de Jesus descrito no Sermão da Montanha. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se quiser andar contigo uma milha, anda com ele 2. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O servo não questiona, ele simplesmente obedece. O perdão também é composto de 2 elementos: o natural, que parte do próprio homem, e o sobrenatural, que é de competência divina. A parte que cabe a Deus é o milagre. Deus opera o milagre no assunto do perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Deus mesmo assim nos perdoa. Ele restaura a nossa alma, as nossas emoções, o nosso amor próprio, modificando o senso pessoal de justiça, libertando-nos da amargura e curando a nossa consciência. Esse mover sobrenatural de Deus exige, no entanto, a condição de que o homem também faça parte dele. Lembre-se que o perdão é uma escolha, é um ato de obediência às ordenanças de Deus, o qual só fará o milagre quando o homem cumprir o que lhe cabe nesse processo. O que acontece quando uma pessoa não perdoa? Quem não perdoa é prisioneira. Prisioneira do quê? Prisioneira do seu passado. Perde a capacidade de viver o presente. Daí porque se fere tanto, pois diante de cada atitude ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é no momento. Ele encara o presente com os olhos do passado, vive lembrando as coisas passadas, então se torna prisioneiro do passado. A segunda prisão dessa pessoa que não perdoa é
as pessoas que o ofenderam no passado. Ela acaba se tornando prisioneira das pessoas. Está com a sua mente constantemente cheia de lembranças daqueles que foram instrumentos de mágoas. Dorme, acorda, toma café com a pessoa, sempre lembrando daquilo, sempre lembrando dessas pessoas. Acaba se tornando prisioneiras dessas pessoas. E por último, a última prisão daquele que não perdoa é a mágoa. A mágoa é uma prisão. É comprovado cientificamente que uma grande parte das enfermidades físicas é de ordem psicossomática. Ou seja, ela vem a partir das emoções, a partir dos sentimentos. Tem um escrito que fala sobre uma mulher que vivia prisioneira em uma cadeira de rodas, sofrendo de artrose pelo fato de não conseguir perdoar alguém que a magoara muito. Após ser ministrada sobre a importância do perdão, num ato de vontade, ela decidiu perdoar o seu ofensor. Então, algo extraordinário aconteceu. Ela foi curada instantaneamente, levantando-se da cadeira de rodas e passando a glorificar a Deus. Quem não perdoa é atormentado pelo inimigo, atormentado por Satanás. Os demônios da dúvida, da incerteza, da opressão, da raiva, do medo. Então, esses oprimem e fazem com que a pessoa seja atormentada. Este texto mostra que o mau servo foi lançado na prisão e foi atormentado por verdugos, ou seja, o fato de não perdoar. Isso está lá em Mateus capítulo 18, versículo 4. Diante de todas essas coisas que nós falamos sobre perdão, o que nós podemos concluir? O perdão e a graça são as duas faces de uma mesma moeda, pois enquanto um recebe de graça o perdão da sua culpa, o outro paga o preço de assumir o prejuízo, de implicar em deixar para trás a possibilidade de cobrar o outro o preço do mal que causou. O caminho do perdão, a princípio, parece ser muito fácil para quem recebe e é muito difícil para quem perdoa. Mas ele enche de alívio a vida de quem se deixa liberar de tanta cobrança contra o outro, consigo mesmo e até contra Deus. E acaba colocando sobre os ombros do perdoado compromisso sobre a gratidão. Há um poder extraordinário no perdão, que nos torna livres em Deus. Livres do passado, livres dos instrumentos de feridas, livres das mágoas e seus ressentimentos. Espero que esse pequeno estudo sobre o perdão tenha tocado seu coração. Se porventura você está passando por isso, se você deseja a cura e a libertação da sua alma, que você busque perdoar, que você busque essas forças em Deus. Nós não temos condições de nós mesmos e precisamos do auxílio do Senhor. Que Deus te abençoe. Para encerrar esta mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque estamos diante da Tua palavra sendo desafiados a perdoar e sermos perdoados. Que o Senhor nos ajude, se porventura está no nosso coração a mágoa, o ressentimento e a dor. E que o Senhor tire isso do nosso coração e nos dê condições de perdoar. Nos ajude nesse momento, abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos. E também curta, inscreva-se no canal
E participe todas as terças-feiras, estamos juntos para trazer essa palavra de reflexão e uma mensagem de apoio e motivação para a sua vida, baseado na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê um dia feliz. Em nome de Jesus. Amém.